Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estava falando para minha esposa essa semana, para a Arli, dizendo, puxa vida, está acabando a série de Apocalipse, não é? E o meu coração ficou tão apertado, porque eu tenho aprendido, eu não sei você, mas eu tenho aprendido tanto com essas cartas. Eu tenho aprendido tanto ouvindo o pastor da igreja falando com a sua igreja. Eu tenho pedido ao Senhor que me ajude a entender o que Ele está falando comigo, porque eu sou igreja do Senhor, você também é, e nós precisamos realmente prestar atenção no que o nosso Senhor está falando conosco, porque Ele quer o nosso bem, Ele de fato quer o nosso bem. Hoje nós chegamos na 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. É interessante, essa carta sai de Patmos, não é? Ela sai de Patmos, é uma ilha, ela entra no continente, na Ásia, e vai fazendo um semicírculo, e aí chegando até ao sudeste, onde está Laodiceia. É muito interessante a carta que o Senhor está falando. De todas as cartas, esta é a mais dura, é a mais contundente. É uma carta assim, onde Jesus está realmente falando muito seriamente, usando expressões que Ele não usou com as outras igrejas. E é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque essas palavras de Jesus, elas estão se cumprindo todos os dias. Alguém perguntou para mim, você acha que Apocalipse está se cumprindo? Eu falei, claro, desde sempre, desde o ano 90, quando ele foi escrito, até hoje, de geração em geração, essas cartas vão se cumprindo, não é? O cabeça da igreja está falando com a sua igreja o tempo todo, a cada geração, ele está falando, e hoje ele está falando conosco aqui. E porque se ele não falar, a igreja deixa de entender qual é o seu propósito. Se nós não prestarmos atenção no que Ele está nos dizendo, nós perdemos o nosso propósito enquanto igreja. Deixa eu dizer uma coisa, o Pai tem um propósito, Ele tem uma missão. Em teologia isso chama-se Missio Dei, do latim, Missio Dei, a missão de Deus. E quando Deus tem essa missão, Ele cria um povo para cumprir essa missão. E esse povo chama-se igreja. Você está entendendo? Então, o Senhor Jesus te salvou, Ele te resgatou, Ele pagou um preço alto por você. Não foi só para você dizer, que legal, agora eu estou salvo, eu estou salva, eu não vou para o inferno, está tudo bem. Não, calma. Agora tem uma missão, que você e eu temos que cumpri-la. E quem fala isso é o próprio Senhor, senão não haveria razão de ser. Nós somos colocados nesse mundo, você tem a profissão que você tem, não é só para ganhar o seu dinheiro, claro que sim, é para sustentar a sua família, óbvio, mas eu quero te lembrar que o Senhor te colocou lá como missionário, porque você lá tem contato com pessoas que eu não tenho. Pessoas são abertas a te ouvir e não a mim. Pessoas que você tem oportunidade de falar com elas, elas vão te ouvir, não vão ouvir a mim, que é um pastor, um missionário. Alguém que supostamente é profissional, ganha para isso. Você está entendendo? É um negócio realmente muito importante nós entendermos isso. Porque senão, gente, a gente vai encarar o nosso trabalho só como para ganhar dinheiro. Senão, gente, a gente só vai trabalhar lá pelo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. E não é isso. É mais do que isso. E não sei se você já pensou nisso, mas isso dá um novo sentido para o seu trabalho. Não importa o que os outros pensam. Você vai fazer o melhor no seu trabalho. Porque você já está testemunhando com a sua vida, você está sendo a Bíblia que essas pessoas leem, você é a mensagem que elas recebem. Então, o jeito com que você as trata, a maneira como você olha as pessoas, a maneira como você convive com essas pessoas ao seu derredor, você está sendo igreja, você está cumprindo a Missio Dei, a missão de Deus ali, acredite. Creia nisso, isso dá um novo sentido para você. Você não está lá só para receber o seu salário, que é digno do trabalhador. Mas você está ali também para semear, para frutificar, para fazer a diferença na vida das pessoas. E não para ser uma pessoa morna, que também tanto faz para lá quanto para cá. Olha que interessante, né? Que interessante. Quando a gente chega e olha a cidade de Laodiceia, e sobre tudo que a gente poderia falar sobre essa
cidade orgulhosa, abastada, uma cidade soberba. Pensa numa cidade soberba. Você já visitou alguma vez uma cidade que é soberba, que você sabe que é uma cidade soberba? Eu tive o privilégio de passar em algumas dessas, né? Uma eu vivi bem próximo, chamada Boston. Eles são soberbos, eles acham que eles sabem tudo, por causa do MIT, por causa das universidades de Cambridge, de Harvard e outras mais. Eles se acham realmente, a cidade, entendeu? Quando você chega em Nova York, você sente a mesma coisa. Eles olham para a gente como seres inferiores, entendeu? E no meu caso aqui, você olha para a minha cara e já vê que eu tenho um parente lá no México, né? Ou lá na Arábia, um dos dois. O nariz já denuncia, não tem como. Então tem aquele preconceito, entendeu? Laodiceia era assim. Laodiceia olhava os visitantes, os imigrantes, com um olhar de desconfiança, entendeu? Desconfiança, não recebiam bem as pessoas, porque era uma cidade soberba, era uma cidade cheia de si. Então, para não falar muito dessa cidade, eu quero só destacar algumas coisas que acabaram levando essa cidade a ter essa percepção equivocada sobre ela mesma. Era uma cidade rica, já falei isso, cheia de gente milionária, mas cheia de gente milionária. Não era gente que tinha só dinheiro, tinha muito dinheiro. Há muitos banqueiros que residiam em Laodiceia. Era um centro financeiro importantíssimo, importantíssimo. Laodiceia na sua época. O dinheiro girava em torno, as pessoas queriam fazer negócios. Obviamente todo mundo, o sonho era negociar com Laodiceia, porque ali a grana corria. Por isso eles tinham um comércio poderoso, que atraía comerciantes de várias partes do mundo. Todo mundo queria vender em Laodiceia. Todo mundo queria colocar o seu produto lá. Além disso, eles tinham uma medicina altamente avançada, especialmente na área de oftalmologia. Eles tinham um produto, um unguento especial criado por eles, que era conhecido no mundo todo. E por isso, talvez, essa é uma das razões pelas quais a gente lê a carta de Paulo aos Gálatas, e ele fala de quão importante os Gálatas, que é da região aqui, entendeu? Ali da Ásia, foram uma bênção na vida dele, socorrendo no seu problema que ele tinha de visão. Um problema seríssimo, tanto que no final da sua vida, morreu cedo, né? 68 no máximo, 68 anos, morreu decapitado pelo império. Mas ele já não conseguia mais ler direito. Pessoas tinham que escrever a carta, ele ditava a carta para as pessoas escreverem. E ele usava esses produtos por causa dessa tecnologia maravilhosa. E essa cidade produzia isso. Além de tudo isso, as suas fábricas têxteis produziam uma lã preta, lustrosa, que era cobiçada pela alta society. Então isso dava uma grana incrível. Era lá que se comprava. Era lá que era a Quinta Avenida de Nova York, era em Laodiceia. Era o lugar do glamour. E ali estava uma igreja que, ao invés de influenciar e redimir a cultura daquela cidade, ela foi engolida pela cultura vingente, a cultura dominante. Muito interessante isso, que a gente já viu isso em outras igrejas que nós passamos aqui. Nós vimos que como que a sociedade ao redor acabou contagiando negativamente a igreja. Ao invés da igreja contagiar, ela foi afetada. É interessante, porque essa igreja não passou por perseguição. Essa igreja não teve falsos mestres distribuindo ali heresias para todo canto. Eles não foram acusados de guardarem a doutrina de Balaão. Eles não foram denunciados como se estivessem dando cobertura para um espírito de Jezabel. Mas, no entanto, havia ali uma igreja indiferente. Era uma igreja indiferente. E a essa igreja, o Senhor Jesus envia esta mensagem. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, por favor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras.
Eu sei que você não é frio e nem quente, eu sei. Eu conheço vocês. Melhor seria, aliás, oxalá, se vocês fossem frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, nem fervendo e nem gelado, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso porque você diz e eu ouço, porque eu ando no meio de vocês, e o que eu ouço é: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Baixe sua cabeça mais uma vez para orarmos ao Senhor. Senhor Jesus, a tua palavra ela é tão clara, ela é autoexplicativa. No entanto, nós pedimos a tua misericórdia e a tua graça para compartilhá-la com os teus filhos e filhas aqui nessa manhã, que estão aqui neste auditório, e com aqueles e aquelas que acompanham de suas casas. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos discernir a voz do nosso pastor, que só quer o nosso bem e não nos quer ver vivendo equivocadamente, vivendo enganado, vivendo iludido. Muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Em nome de Jesus, amém. Ele inicia a sua carta, como em todas as outras, revelando a sua própria identidade à igreja. É importante ele falar isso. É importante. Quando ele fala isso, as pessoas ao ouvirem a sua identidade revelada, quando ele mostra, ele tira a sua identidade e mostra para a comunidade, não dando carteirada em ninguém, mas dizendo: olha, eu quero mostrar para vocês quem é que está falando com vocês aqui. Eu me lembro que uma vez nós estávamos num processo de imigratório, e tinha uma série de coisas no processo, e uma delas era a visita das autoridades federais. E quando eles chegaram na igreja onde eu era pastor, estava eu acompanhado de um presbítero amigo, Marcelo Franco, e eu e o Marcelo estávamos ali aguardando. De repente entrou aqueles dois senhores, eles já chegaram com a identidade apontando para nós, dizendo: nós somos os fulano de tal, oficial A, oficial B, apresentando. E olharam para nós e perguntaram: e os senhores quem são? E os senhores quem são? E aí nós tivemos que sentar à mesa e mostrar todos os nossos documentos, enquanto eles olharam firmemente nos nossos olhos, checando os documentos ali, para saber se estava tudo realmente ok. É isso que Jesus está falando. Falando: olha, eu vou mostrar para vocês quem que está falando com vocês aqui. Quem que está se revelando a vocês. Veja o versículo 14. Essas são as palavras do amém. Quem está falando com vocês é o amém. Quem está falando com vocês é a testemunha fiel, verdadeira. Quem está falando com vocês é o soberano. Ouça isso: o causador da criação de Deus. Ele é a causa desse universo. Está vivo, operante e em expansão. Esse universo continua em expansão, ele está vivo, ele está crescendo, e esse Deus continua criando todos os dias. Ele está apresentando a sua identidade à sua igreja, ele está mostrando as suas credenciais. Então ele fala de quem ele é,
que na verdade são seus atributos. E ele está dizendo, eu sou o Amém. Eu sou o Amém. Uma referência clara e direta ao título de Deus no Antigo Testamento, que era chamado de o Amém, conhecido como Amém. Amém significa verdadeiro. Amém significa é verdade. Por isso que quando Jesus sempre falava lá no Novo Testamento, ele dizia, em verdade vos digo. Então o judeu sabia quem que estava falando ali. Ele sabia que não era um qualquer, não era um rabino qualquer. Ele estava falando da parte do Todo-Poderoso. Ele dizia, em verdade. Como quem diz, verdadeiramente, verdadeiramente. O que eu vou dizer agora é verdade. E por que repetir? Porque era importante. Isso significava, era uma senha para algo muito importante que ia ser dito. Por isso ele dizia, em verdade. Todas as vezes que você estiver lendo o Evangelho e você chegar nessa expressão, pare. Pare e pense bem. Preste atenção no que ele vai dizer. Em verdade vos digo. É o verdadeiro que está falando. Ele não brinca com as pessoas. Ele fala a verdade, ele é a verdade. Ele não faz média com ninguém. Ele não engana ninguém. Ele não tem interesse de ludibriar ninguém. Então o seu caráter e sua essência é verdade. Onde você toca em Deus, toca na verdade. Imutável, eterna, desde sempre. Ele é a verdade, ele diz a verdade, ele vive a verdade e ele vê com os olhos da verdade, a ótica da verdade. E a verdade vai falar, pois ele é testemunha fiel e, de novo, verdadeira. E isso já deixa claro para nós que a conversa vai ter esse tom. Isso já deixa para nós claro que o que o Senhor está vendo ali naquela comunidade não tem nada a ver com a verdade. O que ele está dizendo é que diante dele só sobrevive a verdade. O que é falso é revelado diante da presença do verdadeiro e da testemunha fiel. E ouça isso, se derrete diante da verdade. O que é falso se derrete diante da verdade. Ninguém precisa brigar, só fale a verdade. Não brigue, não crie problema, fale a verdade. E não defenda a verdade, apenas fale, seja a verdade, viva a verdade. A igreja de Laodiceia estava cega para as suas próprias necessidades. E ela não queria encarar a realidade de que ela estava completamente equivocada sobre a leitura que ela fazia sobre si mesma. Quem nunca encontrou alguém assim? Aquelas e aqueles que já tentaram ajudar alguém que está no fundo do poço, mas não reconhece, sabe do que eu estou dizendo. Nós temos aqui alguns psicólogos, já vi alguns aqui hoje. Quantas vezes o paciente entra na frente ali, ele fala de tudo menos a verdade. E tem que estar descobrindo, então é sessão após sessão, sessão após sessão. Não é assim, Mari? Até um dia, quem sabe ele vai abrir o coração e vai falar a verdade, até adquirir confiança no terapeuta. Senão não fala a verdade, Ana Paula, esconde. E a gente tem as nossas próprias técnicas para isso. Então o Senhor Jesus, o verdadeiro, o Amém, a testemunha fiel, está para dizer para essa igreja a verdade acerca da sua condição espiritual. Que ninguém falou. Que ninguém falou. Eu e você já convivemos com pessoas que nos viram equivocados, nos viram errados, mas nunca falaram. Nunca nos chamaram atenção em amor, nunca falaram a verdade em amor, dizendo, olha, cuidado, você está equivocado. Quem ama fala a verdade em amor. Então ouça, reconheça e se submeta à verdade. Ouça a verdade, ouça, não feche o filtro. Ouça a verdade. Eu sei que é doído, claro que dói. Lógico que dói. Dói em você, dói em mim, dói em todos nós. Mas a verdade cura, pelo amor de Deus. A verdade cura. A verdade nos tira do engodo, do equívoco. E então, ouça, reconheça e se submeta à verdade. É isso que Jesus quer que Laodiceia entenda. E nos versos 15 e 16, Jesus então vai revelar a verdade sobre a sua igreja. A igreja é dele, ele está sofrendo mais de qualquer um. Quem aqui já tentou conversar com um filho vendo que ele estava indo para o abismo? Para o abismo. E você querendo falar algo para o seu filho, você está percebendo que ele não está te ouvindo.
O pai sofre, a mãe sofre com isso. Versículo 15. Conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio e nem quente. Você não é nem escaldante, fervente, e você não é nem gelado. E aí é curioso, porque Jesus fala assim, melhor seria que você fosse frio ou quente. Quando eu era garoto, eu aprendi esse texto de forma diferente. Eu não entendia essa parte aqui, melhor seria que você fosse frio ou quente, porque na leitura que faziam para mim, você não podia nem ser frio e nem ser quente. Mas não é isso que o texto está dizendo. Mas ele continua no versículo 16, assim porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E eu explico. Laodiceia ficava no meio de duas cidades, ou entre duas cidades, Colossos, na montanha, e Hierápolis, que ficava mais abaixo. De Colossos vinha a água gelada das montanhas, através de dutos, e ele viajava nos dutos. Claro, dinheiro não faltava para Laodiceia fazer isso, tinha muito dinheiro, você já sabe disso. Então eles tinham esses dutos que vinham de longe, 10, 15, 20 quilômetros. A água vinha viajando, gelada lá da montanha. Quando chegava em Laodiceia já estava morna, claro, obviamente. Longa viagem, longo percurso. E a mesma coisa acontecia com as águas quentes que vinham de Hierápolis. As termas que estão lá até hoje, nós estamos falando da Turquia, né, gente? Está lá até hoje, que você deve visitar. Alguns já foram até, tem nomes diferentes, essas cidades, mas elas estão lá. As ruínas de um lado, a cidade moderna do outro. E muitas dessas fontes ainda estão lá, são pontos turísticos até hoje, como eram nessa época. Então, de Hierápolis vinha água fervendo da fonte. Eu estava dizendo ontem que na Santa e Bela Catarina, desculpe falar isso aqui tão abertamente, talvez você fique chocado, existem várias águas termais lá, várias. Uma delas que eu gosto muito de ir, em Santo Amaro da Imperatriz. Esse lugarzinho tem a água quente fervendo assim, ao flor do chão, a flor da terra, brota, não tem que fazer buraco, nada, brota. Eu me lembro quando era garoto que a gente ia brincar, e quanto mais próximo da fonte a gente estava, mais quente a água era. Quando a gente brincava mais lá embaixo, então a água já estava morna, morninha. E se fosse descer um pouco mais, estava fria mesmo. Entendeu? Mas quem ia lá no quente era gostoso. E aquilo é até hoje, claro, procurado, porque a água quente é terapêutico. São fontes de terapia. Lá na sua Minas Gerais está cheio dessas fontes, cheio disso, lugares maravilhosos, que a gente vai, lá em Goiás. Quem é de Goiás aqui? Tem gente do Goiás aqui? Não tem nenhum goianinho aqui? Nenhum que gosta de comer piqui? Então vamos lá, de lá também tem, rios de água quente, aquela coisa toda, rio quente, famoso no mundo inteiro. Aqui também era famoso no mundo inteiro, vinha gente do mundo inteiro aqui. Mas olha só o que está acontecendo, olha a figura de linguagem. Olha a mensagem que o Senhor Jesus está dando. O que Ele está dizendo é que eles perderam a vitalidade. Perderam a vitalidade. Não perderam a característica, a razão de ser. Não é nenhuma coisa nem outra. As águas geladas de Colossos serviam para matar a sede. Como é gostoso tomar uma água fresca, gostosa, gelada. Isso é maravilhoso. E como é gostoso também você entrar numa água quente, fervendo. É uma delícia, faz bem ao corpo, é gostoso, relaxa, é uma coisa maravilhosa. E aí o Senhor Jesus está dizendo, Laodiceia, vocês não fazem nenhuma coisa nem outra, vocês perderam a vitalidade, vocês não são mais água fresca para o sedento, vocês não são mais água quente, escaldante para o doente. Então o que vocês são? O que vocês são? Para que você serve, então? Falou, meu Deus, livra-me de ser esse pastor morno, onde as pessoas estão prestes para me vomitar da boca deles. Porque água morna ninguém merece, né, irmão? Vai dizer que você nunca teve que fazer o gargarejo que a sua mãe colocava lá. Vai lá, faz o gargarejo. Água morna com sal, em jejum. Ah, meu Deus do céu. Remédio da mãe tinha que tomar. Aqui ninguém gosta disso, ninguém gosta. Você quer expelir logo. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, vocês estão na minha boca, eu tenho vocês comigo, mas eu perdi o sabor. E o que é que eu faço com isso?
Vocês não são uma coisa nem outra, perderam o vigor, perderam a essência. Porque a água morna é nauseante, ela provoca vômito. E Jesus é a fonte da vida. Ele é a fonte da água fresca. Então a minha pergunta é: que tipo de água você tem levado para as pessoas? Que tipo de fonte você tem sido? Se você não convive comigo, se você está dizendo que não precisa de mim, então que tipo de água você está levando para os outros? Você está levando uma água para curar? Você está levando água para refrescar? Como o Salmo 23, dizendo que aquele pastor leva para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Nós vivemos numa sociedade, de novo, deixa eu buscar aqui a ajuda da nossa psicóloga, e deve ter outras aqui, dizendo o seguinte: nunca teve tanta necessidade de psicólogos, todos estão com a agenda lotada. Verdade ou não? Por quê? Por quê? E muitos deles estão parados ouvindo, só ouvindo, porque a pessoa está tão ansiosa, só falando, entendeu? Em desespero, e não recebendo nada, só precisando ser ouvido e ter uma palavra que aquece o coração, uma palavra fresca ou uma palavra de cura. E aquela comunidade estava muito ocupada com seus negócios, com seus business, ao ponto de deixar Jesus de fora. Quando Jesus não está na relação, é isso que acontece. A morte domina. E eu estou aqui chamando a minha atenção e a sua para a nossa vida espiritual e ver como é que nós estamos. Se nós já perdemos a paixão por esse Jesus. Para que a gente, onde a gente estiver, a gente leve essa paixão junto, sem fanatismo, gente. Sem fanatismo. Aliás, o fanatismo só afasta as pessoas. E os nossos amigos sabem fazer a diferença. Mas eles estão querendo conviver com gente que tenha algo para oferecer, não no sentido consumista, não no sentido de usar você, mas Deus te usar para abençoar pessoas. Quando Jesus não está na relação, é isso que acontece, a morte domina. Se nós nos tornamos mornos, pessoas que não fazem a mínima diferença. Não traziam alívio ao doente, não traziam frescor ao sedento, não podiam mais ser a cura de Jesus para os enfermos, porque perdeu o vigor. E a pergunta é: o que teria causado isso? E o versículo 17 nos ajuda, porque Jesus revela aqui o engano da sua igreja. Versículo 17: você diz, olha Jesus ouvindo as conversas de roda, olha Jesus ouvindo as conversas de roda, olha que interessante isso. Como é que ele sabe que as pessoas estavam dizendo isso? Ele frequentava as conversas, as rodas de conversas. Estava ouvindo o que as pessoas estavam falando. E a gente não dá mínima para isso, né? Uma reuniãozinha aqui, uma conversa ali. Entendeu? Mas o que está rolando nessa conversa? É aí que você se revela, é aí que a gente vai conhecendo quem nós somos. Quando a gente vai falando ali nos amigos, o que a gente está pensando. Olha o que Jesus descobriu. Olha, descobriu o seguinte de Jesus. Eu ouvindo as conversas de vocês, eu estou ouvindo vocês dizerem que vocês são ricos. Adquiriram riquezas e não precisam de nada. E não precisam de nada, como uma vez um cidadão se dirigiu para mim, um homem abastado com dinheiro, se dirigiu para mim e falou: pastor, só os pobres é que vão para a igreja mesmo, né? Falou: olha, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, né? Eu não tive nem reação de falar nada para ele, que eu não tinha o que dizer para ele. Para que eu vou entrar numa conversa dessa com esse nível de arrogância, de falta de amor? Não tem nem o que dizer. Você não entra nessas conversas geladas, você fica na sua. Você está entendendo? Porque o meu Jesus disse, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, que eles herdarão o reino de Deus. Pobres de espírito. Betânia significa casa dos pobres, casa dos aflitos, pessoas que reconhecem, que precisam, que dependem de Jesus. Aqui é o contrário. Essa igreja está dizendo: nós não precisamos de Jesus. Nós não precisamos de Jesus. E vocês conhecem pessoas muito abastadas, e eu não estou aqui falando contra patrimônio, por favor, não me interprete mal. O que eu estou dizendo é quando o patrimônio toma conta do indivíduo e fica mais importante do que qualquer outra coisa. E a Bíblia alerta de ponta a ponta
que nós não devemos depositar a nossa esperança e colocar o nosso coração nas coisas materiais. Porque muitas vezes as coisas materiais trazem divisão. Tem gente que fica desconfiado de todo mundo. Se aproxima dele, é por causa do dinheiro dele. Essa pessoa é escrava do que ela tem. E essa cidade estava escrava do que ela tinha. E a igreja aparentemente entrou na onda. E ele continua dizendo no versículo 17, não reconhece, você não se toca, você não se flagra, tem que cair a ficha. Você não sacou ainda que você é miserável, você é digno de compaixão, você é pobre, você é cego, e você está nu. E imagina falando isso para um soberbo. Para onde é que vai o negócio, a conversa? Ele já te deleta na hora, meu filho, você está fora do grupo. Te expulsa do grupo. A ruína, o declínio espiritual iniciou quando eles se acharam autossuficientes. Essa igreja aprendeu com a cidade, eles não dependiam de ninguém, nem de Jesus. E uma das provas que a gente tem de que essa cidade realmente ela se achava e ela mais importante era o seguinte: no ano 60 depois de Cristo, toda aquela região foi devastada por um grande terremoto. Toda a cidade foi destruída e Laodiceia não pediu um centavo ao Senado romano para a sua imediata reconstrução, e foi o que eles fizeram. Não precisaram de um centavo. Todas as outras cidades da região recorreram ao Senado dizendo: ajuda-nos. E veio ajuda federal. Mas sobre Laodiceia disseram: nós não precisamos. Não precisa. Nós não precisamos do seu dinheiro. Nós temos o suficiente. Esse era o nível da arrogância. E eles tinham tanto dinheiro que não precisavam da ajuda externa de ninguém. E o pior, eles se orgulhavam disso. Nós não precisamos de ninguém. E colocaram no pacote o próprio Deus. De alguma maneira, o orgulho e a arrogância daquela cidade se infiltrou na vida da igreja. E Jesus percebeu isso claramente. Jesus percebeu isso claramente. E aí ele revela o seu conselho que ele dá. Versículo 18 vai falar de um conselho. No Brasil a gente tem um adágio que diz que se conselho fosse bom não se dava, se cobrava. Mas no Apocalipse Jesus está dizendo: eu dou um conselho para vocês, que vai totalmente contra esse adágio popular. Aliás, esse adágio popular ele é contra Cristo, ele é anticristo, ele é anti-evangelho. Isso não é uma verdade, porque a Bíblia diz exatamente o contrário. É na multidão de conselhos que há sabedoria. Na multidão de conselhos que há sabedoria. Aí no versículo 18, eu quero ler com você e quero que você leia comigo. Vamos juntos, versículo 18, vamos lá. Dou-lhe este conselho. Vamos lá, pontuação direitinho, gente. Vamos comigo lá, vamos lá. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Esse é um conselho que eu dou. Agora, não é qualquer um que está dando esse conselho. É o Todo-Poderoso. É o Amém. É o Alfa e o Ômega. É a testemunha fiel e verdadeira que quer dar um conselho. Não é qualquer um que chegou agora na última hora e está querendo dar palpite. Não é um palpite, é um conselho sério. Quem tem o poder no céu e na terra, o Criador de todo o universo, repito, em expansão, é o Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade para fazer o que quiser em qualquer lugar do espaço, em qualquer lugar do universo. Mas Ele está oferecendo um conselho. Está abrindo mão do seu tempo. Está dizendo: eu vou parar o que eu estou fazendo aqui e prestar atenção em vocês. E eu dou um conselho para vocês. Ele tem toda a autoridade para fazer o que quiser, mas Ele oferece. Ele tem autoridade para mandar. Ele tem autoridade para ordenar, mas Ele oferece. Sabe por quê? Porque Ele respeita a nossa liberdade. E você precisa prestar bem atenção nisso aqui agora. O Senhor Jesus nos dá liberdade. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas uma liberdade não para fazer o que quer.
Não é uma liberdade para você fazer o que quer, para aplicar a vontade. Não, você tem toda a liberdade para cumprir a missio Dei, para fazer aquilo que está no coração do Senhor, e não para fazer o que você quiser com isso. E aí então, ele diz, você tem toda a liberdade. E quem tem liberdade precisa ter responsabilidade. Porque se uma autoridade dá para você liberdade, você tem que ter responsabilidade. Quero falar aqui com as pessoas que estão em posição de liderança nos seus trabalhos. Quando você delega alguém uma função, uma tarefa, você dá liberdade para a pessoa, e isso significa que você confia naquela pessoa. E ela não pode mancar com você, ela não pode pisar na bola com você. Ela tem que honrar você, correto? Ela tem que honrar você. Você deu liberdade para ela. No fundo, a pessoa está dando uma anuência, está assinando um documento dizendo, você tem a minha autorização, vai e faça. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Maurício, você sabe o que eu estou falando. Esse nível de direito é uma coisa seríssima. Quando você dá responsabilidade. E nesse caso aqui, o Senhor Jesus está dando para eles a liberdade, só que eles usaram a liberdade para outra coisa. Então o Senhor não quer impor nada, mas quando Ele dá liberdade, ouça isso, a responsabilidade aumenta. Quem tem aqui filhos jovens e adolescentes sabe do que eu estou falando. Eu lembro da minha filha dizendo, o senhor não confia em mim? Mas já falando daquele tom próprio de adolescente, empinadinho, né? Todo cheio de razão, não é assim? Cheio de razão, olhando para a gente, falando, você é um velho, rapaz, você não entende de nada. Eu que sei da vida, você não sabe de nada. Você não confia em mim, não? E aí eu falei, olha lá o que você vai fazer, hein, com essa liberdade. Presta bem atenção, hein? Presta bem atenção. Você está livre, então vai e faça o que você quiser. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus diz a mesma coisa para nós. Ele dá para mim e para você uma liberdade e diz, olha, mas toma cuidado com o que você vai fazer com essa liberdade. Presta bem atenção com a liberdade que eu estou dando para você. Para você não sair fora do meu propósito, porque não foi para isso que eu dei liberdade para você. Eu dei essa liberdade para você cumprir o meu propósito. Porque Deus não quer impor nada. Ele nos deixa livre porque não quer gerar escravos. Ele não quer escravos. Senão Ele colocava um chip em mim e em você. Mas não é isso que Ele quer fazer. Ele quer criar consciência da importância das nossas escolhas, das escolhas que nós estamos fazendo. Nós temos que criar essa consciência, pensando muito bem nas nossas escolhas, porque essas escolhas terão consequências, não só para mim, mas para as pessoas que convivem comigo, e eu tenho que prestar conta diante de Deus. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele não quer gente apegada a Ele de forma nominal ou superficial e epidérmica. Jesus quer gente do lado dele que seja comprometida com Ele, mas Ele não impõe nada. E Ele está usando essa linguagem muito conhecida pelos laodicenses, a linguagem comercial. Olha que interessante. Aqui eu fico pensando então que o Senhor Jesus chegou no nível deles, sentou à mesa para conversar. Então vamos negociar. Eu estou dando um conselho para vocês e agora eu quero negociar com vocês. Sentados à mesa. É incrível essa cena. O Senhor está sentado à mesa com eles como um mercador, como um comerciante que visita a cidade para vender os seus produtos, entrando em concorrência com os outros vendedores. Foi nesse nível. E ele senta no olho, e quem é comerciante aqui sabe do que eu estou falando. A conversa é forte. Entendeu? O vendedor vai oferecer o melhor que ele tem, e você vai querer o melhor preço. Então ele diz, olha, eu aconselho vocês a abandonarem os seus antigos fornecedores e vem negociar comigo. Vem negociar comigo. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Foi isso que Jesus disse. Aliás, ele está repetindo, porque no Evangelho do Antigo Testamento, em Isaías 55, versículo 1, está dito, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo nenhum. A mesa está posta, vem comprar de mim, deixe de ser enganados, parem com esse vício de serem enganados, parem desse vício escravagista que está escravizando vocês e venham depender de mim.
E agora ele repete e diz: compre de mim ouro refinado no fogo, e você vai ficar rico. Compre de mim, muda de fornecedor, sai dessa, para com isso, não seja mais escravo da materialidade. Venha comprar o ouro que realmente vai ser para sempre, eterno. O maior valor que vocês têm está comigo, não está nas mercadorias que vocês estão vendendo. É isso que Jesus está dizendo. Compre as minhas roupas, elas são brancas, elas não estão na moda, mas são brancas. Elas não são valorizadas aí, mas elas são brancas, ninguém quer, ninguém dá valor, porque todo mundo tem, mas são essas que eu tenho que dar para você, que para mim o branco é diferente, tem um outro sentido, uma outra visão, e eu vou cobrir a nudez de vocês, porque eu vou dizer uma coisa: você está comprando essa lã caríssima, famosa, que está na moda, que está na onda, mas eu vou lhe dizer uma coisa: você está pagando um alto preço por isso, e a roupa que eu tenho para vender não vai exigir de você nada, a não ser que você confie em mim, porque eu estou te cobrindo. Porque, na verdade, esse mercado está te destruindo, está acabando com você. Compre o meu colírio. Eu quero que você use o meu colírio. Esse colírio que você tem aí é passageiro. Ele não é para sempre. Eu quero dar um colírio que vai mudar a vida de vocês, vai fazer vocês enxergarem a vida diferente, sob uma outra ótica. E o que o Senhor está dizendo a eles e a nós também é que eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Então ninguém pode alegar que foi abandonado pelo pastor, porque ele está cuidando de nós. Tudo que nós precisamos, o Senhor Jesus tem para nos oferecer. E aí ele está dizendo, então se desprenda desses bancos, dessas redes, dessas teias, desses networks que está escravizando você. Não dependam mais dessas fábricas. O conselho, na verdade, é um claro e comovente convite, cheio de amor, querendo acabar com a pobreza, a nudez e a cegueira espiritual deles e a nossa também. Materialmente, eles eram ricos e poderosos, estava claro isso. Mas espiritualmente, eram mendigos, cegos e nus. Por isso, nunca se iluda quando você encontra isso na rua aí. Nunca esqueça um dia, eu estava numa esquina com um amigo, passou um carrão, mas daqueles carrão que todo mundo queria. E o meu amigo fez um comentário, falou: conheço o dono, deve tudo. Isso e mais um monte de coisa. Mas o importante é manter a aparência. Um outro amigo me falou: estão dizendo por aí que eu estou em falência. Sabe o que eu fiz? Ele me perguntou. Eu falei: não. O que você fez? Eu comprei o melhor carro da agência e fui no meu cabeleireiro. E estacionei no meio do estacionamento. Quando eles viram, o cabeleireiro se encarregou de falar para a cidade toda de Londrina que eu tinha comprado um novo carro. Essa é a visão do mundo. Então a pergunta é bem simples: o que você quer? Você quer impressionar o mundo? Você quer impressionar o mundo? Você quer ter a aprovação das pessoas? Você quer ser bem-quisto pela sociedade, por isso você se preocupa com a sua imagem? Ou você se preocupa com o que o Senhor está vendo na sua vida? São mendigos porque não têm como comprar o seu perdão e a sua salvação, são mendigos. Estão nus porque não possuem vestes de justiça, para estarem nas bodas do Cordeiro, vestes especiais de justiça. Você já leu no Evangelho, Jesus contando uma história de uma festa, de repente o dono da festa, já leram essa história? Chega para o cidadão e fala: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não foi convidado, porque as suas vestes te denunciaram. Você é diferente dos demais. Quando eu cheguei numa cidade, eu era novo naquele lugar, e eu vi que perto dela tinha um campo de golfe. E eu sempre achei muito lindo essa história de campo de golfe, bonito, a paisagem, aquela coisa. Saí num domingo de manhã para fazer umas fotografias no campo de golfe. E quando eu estava já entrando, todo feliz, batendo foto daqui, dali, chegou uma senhora para mim
e disse, com licença, senhor, posso ajudá-lo? Eu falei, não, está tudo bem aqui, eu estou batendo as minhas fotos. Falando, não, o senhor não entendeu. O senhor foi convidado para entrar aqui, quem é o senhor? Perguntando quem eu era. Eu falei, nada, só um turista, estou querendo bater umas fotos. Falei, então, o senhor não está permitido a entrar aqui nessa propriedade. E aí, eu peguei a minha maquininha e fui embora para casa. Da noite, tinha culto, fui perguntar para meus amigos brasileiros. Pergunto, escuta, mas eu fui no tal lugar lá bater uma foto e a mulher pediu para mim sair de lá. O que eu fiz de errado? Meus amigos falaram, qual era a calça que você estava usando? Era essa aí? Eu estava de calça jeans. Falei, sim. Falei, não, meu amigo, ali você não entra de calça jeans. Se fosse de calça sarja, aí você entrava, que é uma espécie de senha. Eles sabem quem entra e quem não entra ali. Então, se você não usa a calça padrão, você não entra. Quais são as vestes que nós estamos usando? Pode ser que essas vestes agradem determinado grupo de pessoas, mas a minha pergunta é se o Senhor está satisfeito com as nossas vestes, com as vestes que nós estamos usando. E eu acho que você está entendendo que eu não estou falando de saia assim, saia assado. Está todo mundo entendendo isso, né? Eu espero que todo mundo esteja entendendo aqui o que eu estou falando. Não se trata de medir, etc. e tal. Não é nada disso. Eu estou falando de justiça, de ser justo, ser puro, ser íntegro, ser verdadeiro e não ser hipócrita, que pode vestir o que quiser pelo lado de fora, que a hipocrisia permanece. É isso que Jesus está nos alertando. Os cegos, porque não enxergam a sua pobreza espiritual e não têm ideia do perigo da morte eterna. Eles haviam perdido o valor, eles perderam a honra e perderam a visão. E como que faz agora para acontecer essa transformação? Aí Jesus revela para a sua igreja o seu amor, o quanto que ele ama essa igreja, mesmo sabendo como ela é, mesmo sabendo quem nós somos. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Diligente e arrependa-se. Entenda que o que o Cristo quer, se Cristo quer vomitar eu e você da boca dele, mas ele ainda nos ama. Ou seja, ele não quer fazer isso. Ele não quer nos vomitar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ele vem com repreensão, com disciplina, porque são atos de amor. É graça de Deus para não perder os seus. Ele não quer abrir mão de você. Ele ama você. Ele ama a mim e a você. Aí ele entra com diligência e com arrependimento, dizendo arrepende-se. Arrependa-se, esse é o caminho. Abandone. Aí alguém perguntou, o que é arrepender-se? Eu te falo, arrepender-se é abandonar definitivamente, não temporariamente, não sazonalmente, mas definitivamente tudo o que se sabe ser contrário à vontade de Deus. Combina com Jesus? Não, então eu não quero. Se não combina com Jesus, eu não quero. Se não combina com Jesus, eu não assino. Se não combina com Jesus, eu não vou. Se não combina com Jesus, eu estou fora do grupo. Se não combina com Jesus, é fake news, que está tão na moda hoje. Fake news. Bad news. Quando o Senhor Jesus quer trazer a good news, a boa notícia é essa: eu amo você. Pode olhar para mim um minutinho, por gentileza? Jesus ama você. Ama você, Mara. Ama você, ama você, ama você, Ele ama você. Ele não quer vomitar você da sua boca, mas tem que voltar à essência. Tem que voltar à essência. Tem que voltar à essência. Voltar à essência, arrependimento. Porque não haverá hipócritas no céu. Na igreja tem, mas no céu não. A igreja está cheia de hipócritas. Um dia alguém me falou, Zé Antônio, acho que eu não vou lá não, tem uns caras lá que eu conheço, são meio hipócritas. Eu falei, tem lugar para mais um, você já contou as cadeiras? Nós temos 194 cadeiras. Tem lugar para mais um. Esse é o selo da soberba. O que Jesus quer é que a gente rompa com tudo aquilo que nos separa dele. Tudo aquilo que nos separa dele. E aí ele vai revelar a causa disso. E aqui para mim está o coração do texto. O coração do texto, para mim, está nesse versículo. Quando Jesus revela a causa da esterilidade
da sua igreja. E por que você chegou onde você chegou? É isso que Jesus vai dizer. Laodiceia, você chegou onde você chegou por causa disso. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora. Quem bate a porta é quem está do lado de fora. E essa carta é para uma igreja. E embora muitos tenham usado e usam até hoje esse texto para cultos evangelísticos, não é para pagão que essa palavra está sendo direcionada. É para a igreja dele. Hey, você entendeu o que nós estamos falando? Jesus está falando com a sua igreja. Isso me lembra aquela viagem que Maria estava com a sua família, José, juntos em Jerusalém para a festa, depois se retiraram, voltaram para a sua aldeia, e depois de 2 dias de viagem, Maria de repente falou: onde que está Jesus? Era um menino. Cadê Jesus? Porque até então, não é que Maria fosse descuidada, mas famílias que moravam em pequenas cidades, em pequenas aldeias, todo mundo conhecia todo mundo. É mais ou menos o que você fazia, os seus pais faziam quando iam para a praia. Iam 2, 3 famílias juntos. Então, se o meu filho não está aqui, está lá. Se não está lá, está aqui. E era tudo igual, estava tudo certo, tudo bem. E Maria entrou nessa vibe. E estava tranquila. Até que disse: onde é que ele está? Perguntou para um, não sabia. Para outro, não sabia. Ficou apavorada. Voltaram para Jerusalém. Quando chegaram lá, estavam no templo falando com as autoridades. Os irmãos ficaram assustados, escandalizados. Maria ficou impressionada. E pegaram Jesus e levaram. Qual é a moral da história? Que você pode viajar por 2 dias. Signifique o que signifique para você, sem sentir a ausência de Jesus. E essa igreja estava a caminho disso. Sem sentir a ausência, ele não está mais em casa. Ele está à porta. É um pedido pessoal à porta. E batendo. No Museu Importante Internacional havia uma feira e uma exposição de artes. E os críticos chegaram diante de um quadro. E o chefe da delegação dos críticos solicitou: quem é o dono do quadro? Por favor, pode chamá-lo aqui. Aí veio o artista, era um padre, um pároco de uma comunidade. O padre chegou e se apresentou e disse: olha, eu sou o autor do quadro. E aí o perito, com um coração cheio de compaixão e de misericórdia pelo padre, não porque era padre, mas porque era uma pessoa que estava ali interessada em expor o seu trabalho, a sua arte, disse para o padre, mais para protegê-lo de qualquer outra coisa, falou: Senhor, nós o chamamos aqui porque isso aqui é uma porta, não é? Falou: é uma porta. E ele pintou uma linda porta. Falou: mas Senhor, aqui tem um erro básico. Nós chamamos o Senhor para tentar consertar, de repente, a feira vai abrir amanhã, quem sabe o Senhor dá tempo ainda, coloca uma maçaneta aí. Não tem sentido uma porta sem maçaneta? O pároco olhou para aquele homem e disse: é que esta porta, ela é diferente. Ela é a porta do coração. Ela só abre pelo lado de dentro. Desculpa. Nós estamos tentando construir uma comunidade aqui, onde as pessoas venham não porque são obrigadas, não porque são constrangidas, não porque é amigo do pastor ou amigo não sei de quem. Nós estamos preocupados em plantar uma comunidade aqui, onde as pessoas venham voluntariamente, porque elas estão dizendo: eu quero participar da família do meu Senhor. Eu quero participar da igreja do Senhor. Eu quero participar da igreja do Senhor. Eu quero, ninguém me obriga a isso. Eu vou com os meus próprios pés. É decisão minha, é uma escolha minha. Eu quero conviver com os meus irmãos. Eu quero conviver com eles, com hipocrisia ou não, com dificuldade ou não. Eu quero conviver com eles. O Senhor Jesus faz um apelo pessoal. Se alguém, Cristo vem nos visitar, Ele quer entrar, Ele quer reinar em nossa casa. E Ele vai acabar com a mendicância, com a escravidão, com o medo. E Ele vai cear conosco, com compromisso de cear conosco. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você convida qualquer pessoa para sentar à sua mesa? É qualquer pessoa que vai entrando na sua casa e você serve um jantar, alguma coisa assim? É interessante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus está chamando para uma intimidade, para uma relação íntima. É isso que Jesus está nos chamando, para uma relação íntima com Ele. E ali nessa relação íntima nós vamos conversar com Jesus, nós vamos abrir o coração para Jesus. E Ele vai perguntar como é que estão as coisas. Como é que estão as coisas na sua casa? Como é que estão as coisas na sua vida? E você vai conversar com Jesus. E Ele está dentro da sua casa, que é o símbolo do coração, obviamente, todo mundo já entendeu isso.
é o símbolo do coração. Como Maria, nós vamos nos prostrar diante dele. Maria fez isso em Betânia, ela é a irmã de Marta, mas quando Jesus chegava na casa dela, ela largava tudo e ficava atenta, prestando atenção em Jesus. E criando um relacionamento com Jesus. Entenda uma coisa, evangelho é relação. Evangelho é relação. Não é instituição, não é CNPJ, não é organização. É organismo. É fruto de estar com Ele, a sós com Ele. Quando a gente descobre que ter Jesus em nossa casa, no nosso coração, para uma ceia íntima, é a coisa mais valiosa e importante, você nunca mais vai inverter as prioridades. Você vai encontrar tempo para estar com Ele. E duas formas simples, você chega e você ouve. Você ouve Jesus através da palavra dele. E aí Jesus está falando com você através da palavra dele. Você vai abrir as escrituras, separar um tempinho, desligar tudo que tiver que desligar e prestar atenção em cada palavra e dizer: Senhor, aplica essa verdade em mim. Ou, o que o Senhor está querendo dizer aqui? O que o Senhor está querendo falar comigo aqui nesse texto? E começar a garimpar na palavra dele, e buscar a palavra dele, e ele vai te alimentando, e essa palavra vai crescendo dentro de você, ela vai crescendo dentro de você, ela vai crescendo dentro de você, ela vai crescendo dentro de você. E aí, quando você já ouviu a palavra dele, então você dobra os seus joelhos e você fala com ele. Aí você fala com ele e abre o seu coração dizendo: eu não estou entendendo, eu estou inseguro, eu estou insegura, eu estou com medo, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Me ajude, me dá uma direção, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço. E o Senhor Jesus vai falar claramente ao seu coração. E é por isso que ele termina dizendo o seguinte: eu tenho uma recompensa para vocês. E ele revela qual é a recompensa, está no versículo 21. Ele revela a sua recompensa. Ele está dizendo que ao vencedor, aquele que abrir a porta e me colocar para o lado de dentro, do lado de dentro da casa, e cear com ele, e ele comigo, e termos essa relação aqui, aquele que iniciar comigo nesta dimensão, nesta vida, nesta terra, eu o levarei comigo e darei a ele o direito de sentar-se comigo em meu trono, ou na minha mesa. Eu imagino esse trono como uma imensa mesa, cabendo todos os homens e mulheres remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que já experimentaram de estar ceando com Jesus, ouvindo a sua palavra, mantiveram a sua relação aqui na terra e vão continuá-la com ela no céu, na eternidade inteira. E ali o Senhor Jesus junto dizendo: assim como eu também venci, porque eu mantinha a relação íntima com meu Pai, e você sabe disso. Jesus mantinha a relação com o Pai o tempo todo. O coração de Jesus era o coração do Pai. Relação o tempo todo, ele ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus. No final da tarde estava ele só com quem? Com o Pai. Lá buscando a presença de Deus. Assim também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Jesus está dizendo: vocês que me conhecem, vocês sabem, eu passei pelo que vocês estão passando, agora eu já estou lá e eu quero levar vocês para onde eu estou. E aí ele encerra, ele revela o seu segredo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você ouve? Você reconhece a voz do seu pastor falando com você? Esqueça o Zé Antônio, hein? Você conhece a voz do seu pastor falando com você nessa manhã, com essa palavra? Você conhece a sua realidade espiritual? Você sabe como você está? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Do jeito que está? É isso mesmo? Você já disse, that's it, é tudo isso, eu não quero mais nada, é isso? Ou você está dizendo, eu quero mais, porque eu sei que Ele tem mais?
Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!